Escuta Podcast, um programa que nasceu do coração de Deus e quer alcançar o seu coração hoje. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e que tudo que você necessite, que esteja no coração de Deus alinhado, o Senhor possa realizar. Mas lembre-se que há um tempo para tudo nesta terra. Então precisamos ter paciência e sabedoria para esperarmos no Senhor. E eu tenho certeza que tudo isso irá fortalecer o seu coração e a sua esperança. Mas antes de iniciarmos, vamos orar como fazemos de todas as vezes que iniciamos o podcast. Pai amado, Pai querido, nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Pai, nós somos humanos, falhos, pecadores, Senhor, por isso queremos Te pedir perdão. Senhor, abençoa, Senhor, nossa casa, nossa família. Senhor, visita tudo o que Tua filha tem colocado à mão, meu Deus, para que o Senhor possa entrar em providência, Senhor, e agir conforme a Tua vontade, meu Deus. Pai, estamos aqui, Senhor, tudo somente para engrandecer o Teu nome, Senhor. Que o Teu nome possa ser glorificado e que pessoas possam entender que não há lugar melhor que não seja na Tua presença. Pai querido, queremos Te agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando em Teu nome. Pai, manda anjos ao redor daqui deste lugar, para que possamos cumprir, Senhor, a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. E agora eu quero que a minha querida irmã se apresente, né? Que ela fale um pouco quem é ela, o que ela faz. Oi, meu nome é Gabriela, eu gosto que me chama de Gabi. Eu sou esposa, sou mãe, sou dona de casa e sou filha e serva de um Deus altíssimo e maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é fiel. E sempre que vem um convidado novo, enfim, eu fico perguntando assim, meu Deus, quantas histórias incríveis e quanto eu aprendo com as pessoas que estão aqui conosco, né? E eu queria compartilhar com vocês uma palavra, né? Uma palavra que está em Provérbios 23:19, que diz: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Que o nosso coração possa estar alinhado ao coração de Deus. E eu tenho certeza que faremos grandes coisas em prol do reino do nosso Deus aqui nessa terra. E é isso que importa. Importa estarmos com o coração aberto e entregues à vontade do Senhor. E o mais Ele fará, né, amiga? E hoje a gente vem falar de um tema muito importante e que está em todos os ambientes em que nós, porventura, estejamos, seja no trabalho, na família, no ministério, na igreja. E é necessário falarmos disso e como é importante colocar diante de Deus todas essas situações que têm relação com o que vamos falar hoje, né, minha amiga? Amém. Glória a Deus. É algo, né, que o Senhor tem colocado no meu coração é a respeito do medo. E o Senhor, Ele tem usado não só a minha vida, né, mas tem usado a palavra dele, né, ali. Várias pessoas da Bíblia que passaram por situações pelo medo, né? E eu peguei esse versículo como base que está em Josué 8:1, né? E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. E aqui é o Senhor mais uma vez ali levando Josué para a batalha, né? Dando palavra de ânimo para Josué dali ir para mais uma batalha. Mas antes disso, nós sabemos que ali Josué ele foi o sucessor. Isso, de Moisés. O sucessor de Moisés. E ali Josué, ele viu tudo que aconteceu com aquele povo ali de Israel, né? Ele estava ali do lado de Moisés, ele viu tudo que aconteceu, viu as maravilhas de Deus, mas viu também as dificuldades que Moisés ele passou ali com aquele povo, né? Liderando ali aquele povo. Com certeza. E não foi nada fácil, né? Imagine você ver um povo numa terra prometida que veio de um deserto e que também foi escravizado e que tinha tanta esperança no coração. E por conta da liderança de Moisés, eles não desistiram durante 40 anos. Imagine a responsabilidade que veio sobre a cabeça de Josué. E eu acredito, não só acredito, né? Porque a palavra do Senhor, na verdade, confirma isso, né? Que o medo ele veio para Josué, né? Quando Josué ele se deu conta que ele ia liderar aquele povo, que agora seria ele que teria que levar aquele povo ali para
ter aquela terra que o Senhor prometeu, a entrar na terra prometida, o medo bateu nele. E ali o Senhor disse a ele, né? Não tenha medo, esforça-te e tem bom ânimo. Não fui eu quem te ordenei, seja forte e corajoso. É verdade. E assim mesmo é conosco. É verdade. Quantas vezes o medo ele quer nos paralisar, ele quer nos parar. E se nós dermos espaço ao medo, nós deixamos nos amedrontar, ficar com medo guardado pra gente, nós deixamos de viver aquilo que o Senhor ele tem para nós. É verdade. Porque você já pensou se Josué ele desiste ali, o povo não ia alcançar a terra prometida. Tudo bem que estamos falando de um Deus altíssimo, de Deus grande. Claro que o Senhor ele poderia levantar alguém. Sim. Mas se Josué ele foi escolhido, né? Ele por foi Deus. escolhido. E nós também somos escolhidos por Deus. Você foi escolhido por Deus. Talvez você esteja hoje na sua casa desanimado por um ente seu querido que esteja nas drogas, um familiar seu que esteja na prostituição, no alcoolismo. Mas Deus te levantou dentro desta casa, Deus te levantou dentro desta família, para que você não tenha medo. A terra prometida é sim alcançar vários terrenos e corações que Deus tem chamado você. Então é necessário jogar fora todo medo. A palavra de Deus diz: lançai fora todo medo, porque só assim a gente consegue dar um passo à frente e viver as promessas do Senhor. E aí a gente estava falando um pouco antes de gravar o podcast sobre a dificuldade que é quando a gente se propõe estar na graça do Senhor, na bênção de Deus. Não é fácil depois, porque eu aceitei Jesus é tudo maravilha, não. Mas com Jesus nós somos mais que vencedores. E quando a gente olha para as dificuldades, a gente diz assim, não, tudo isso vai passar, porque eu tenho um Deus que fez coisas inimagináveis. Um Deus que abriu um mar vermelho, um Deus que venceu um gigante. O que é isso para um Deus, né? O que é isso para o nosso Deus? E você quer ver algo que o Espírito Santo trouxe aqui agora em meu coração? A lembrança é o nosso Jesus, quando ele veio aqui na terra. Imagina. Ele lá no Getsemane. Nossa. E ali, o medo toma conta dele, ele tá ali orando, ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É forte. Mas contudo, todavia, seja feita a tua vontade. E Jesus, ele foi mesmo com medo, com insegurança, porque ele, diferente da gente, ele já sabia o que iria acontecer com ele. Essa passagem é muito forte. Mas ele teve medo, mas ele não desistiu. Ele se entregou, ele foi lá, ele se entregou pela gente que não merecia. Ele venceu o medo dele. E foi lá e se entregou e morreu, ressuscitou e viveu e está aqui no nosso meio. Amém, glória a Deus. Então, temos que tomar esses exemplos. Eu tive medo de servir a Jesus. Eu vim de uma família destruída, um casamento falido. E o Senhor começou a apertar, o Senhor colocou. Eu digo que foi o Senhor, porque eu sei que se não fosse assim, eu não estaria aqui hoje na presença dele. E ele ali foi afunilando as coisas, me jogou. Eu fui lá no fundo do poço, mas pelas minhas escolhas, né? E ali eu tinha muita vontade de servir a Deus. Eu já estava mais ou menos um mês visitando a igreja. E meu coração queimava de vontade de estar na presença. E eu queria aceitar Jesus, mas eu tinha medo. O medo ele me paralisava. Aí eu começava a me questionar. Por que eu vou deixar de ver o que eu vi? E agora não vou mais vestir minhas roupinhas e vou ter que parar de fazer isso e de parar de fazer aquilo. E foi aí que o meu marido pegou e disse, olha, no meu coração eu já aceitei a Jesus. Agora, no dia que você decidir tomar a decisão de ir lá na frente dos homens e levantar a mão, você vai aceitar por mim e por você. Glória a Deus. E que responsabilidade, né? Como eu havia comentado, foi a primeira vez que eu vi a voz do Espírito Santo. Foi nesses questionamentos todos, nesse pensamento todo, o Espírito Santo falou, olha, você vai querer viver tudo o que você viveu ou pior. Se você não dá esse passo, nada vai mudar. Você vai viver o que você viveu ou pior. E ali eu fiquei imaginando, falei, poxa, eu vou. E aí mesmo com medo, e olha que eu ainda aceitei Jesus de um culto na rua. Meu Deus. Na rua, eu tremia, mas mesmo com todos aqueles medos, eu fui. Eu levantei a mão naquela noite e aceitei o Senhor Jesus como meu único Salvador. Sim. Mas eu não sabia que viria outros medos, né? Que iam vir mais medos.
E eu comecei a ter comunhão com a palavra de Deus. E ali eu conheci a mulher de Provérbios 31. Eu me apaixonei pelaquela mulher. E a partir do momento quando nós nos apegamos a algo de Deus, que nós desejamos ser igual, as lutas ela vem. O medo começa a tomar conta da gente, de dizer que você é incapaz, que você nunca vai ser, que você nunca vai conseguir. E eu ficava ali achando, sempre achei lindo, né? E como eu falei, né? Eu vim de um casamento falido, destruído, com as coisas do mundo, que a gente acha que homem é tudo igual, mas não, que homem não presta, e que mulher também, os homens falam, né, que mulher é isso. E aí a gente se dá de cara com aquilo que Deus preparou pra gente. Exatamente. E ali eu fui vendo que não era só o meu marido que era o errado, né? Porque lá fora, antes da gente aceitar Cristo, meu marido, ele se prostituía, ele bebia, né? Ele fazia diversas coisas e eu sofria muito com isso. Só que o Senhor veio me mostrando que eu tinha tantos defeitos quanto ele, quanto meu esposo. Meu Deus. Quando eu ia para dentro, eu disse, meu Deus, que mulher autoritária. Eu lembro que quando eu li Provérbios, que fala que a mulher murmurenta, não é bem murmurenta, que é igual a mulher murmurenta. É, murmurenta mesmo. Que é igual uma pingueira, né? É. E eu falei, misericórdia, eu sou assim, Senhor, meu Deus. E ali eu fui vendo os meus defeitos, que eu era autoritária, que eu queria mandar em meu marido, que eu queria tratar meu marido como fosse filho. Ali o Senhor, ele foi tratando comigo, né? E eu sempre trabalhei, gostava muito de trabalhar, desde novinha, trabalhava para ter tudo do jeito que eu queria, que eu gostava. E aí eu já fui provedora do nosso lar por alguns anos, meu marido por uns bons anos antes de Cristo. Antes da gente se entregar a Cristo, meu marido ficou desempregado. E eu era provedora da casa, eu pagava aluguel, eu comprava fralda, leite, lencinho, nos trancos e barrancos, né? E a gente aceitou Jesus, o Senhor foi restituindo a nossa casa, a nossa família, foi abrindo as portas dele, abriu a porta de emprego para o meu marido. Amém. E aí Alice, aos nossos olhos estava tudo certo. E aí, eis que a nossa filha Alice começou a ter uns pesadelos à noite. E aí a gente deixava ela com o outro, e aí a gente começou a perceber que aquilo dali estava mexendo na educação dela, que poderia mexer no caráter dela. Sim. E não era aquilo que a gente queria que ela tivesse com a nossa educação. Um direcionamento a partir da palavra do Senhor. Isso. E aí que começou a Alice ter muitos pesadelos, porque, tipo, você deixa com alguém, assiste qualquer coisa. Sim. E eu sou chata, era muito privado que assistia, eu escolho. E aí, chegou um dia, a Alessandra acordou e me pediu para que eu abrisse. A gente conversou, né? E ele falou que achava melhor que eu largasse o meu emprego. E naquele momento ali eu só queria arranjar uma solução. Um meio de não deixar. De não deixar. Porque eu tive medo. E eu fiquei com medo, eu falei, poxa, porque a gente sempre foi muito parceiros. E a gente sempre fez tudo junto, sempre tudo muito junto, somos unidos. Sim. Por mais que eu trabalhasse também, nunca teve essa questão da divisão do dinheiro, tudo, a gente sempre foi unido. E aí eu falei, poxa, vai ficar tudo nas costas dele, e fiquei. Mas eu decidi encarar o meu medo, e fui, e abri mão do meu emprego, e fiquei com a minha filha. Amém. Cuidando da minha filha, da minha casa. E aí a gente fomos abençoados com minha mãe, ela deu uma parte da casa dela pra gente, que a gente morava de aluguel até então. E aí a gente precisava reformar algumas coisinhas para poder morar. Sim. E foi aí que eu decidi voltar. A gente sentou, bora voltar a trabalhar. E ali eu voltei. Eu trabalhei aproximadamente 1 ano e alguns meses. Eu não sei se 1 ano e meio ao total, ou um pouquinho mais, não me recordo agora. Só que dessa vez foi diferente, era um fardo. Você se sentia cansada? Sim, cansada, e tudo muito me estressava, e eu tava com uma pessoa amarga, uma pessoa, sabe? E meu marido, ele percebeu isso. Sim. E eu tava, nessa época eu trabalhava integral, e eu deixei a Alice em escola integral, e aí já no primeiro mês eu não aguentei, 1 mês eu tirei a Alice.
E daqui a pouco passou mais à frente, e aí meu marido me chamou e falou, olha, você dá conta da casa, você trabalha, dá conta da casa, dá conta da gente. Não, bora fazer assim, você a partir de hoje veja lá se você consegue só trabalhar meio turno. E aí eu comecei a trabalhar meio turno. Mas não adiantava. Melhorou. Mas chegou lá na frente. Continuou cansado. Pior, mexeu no nosso bem valioso em Alice. A escola começou a ter muito problema com a Alice. E ali a gente tem que abrir mão de novo. E aí comecei com meu esposo e a gente começou e a gente decidiu que eu iria de novo largar o meu emprego para cuidar. E foi aí que o Senhor, Ele revelou para mim. Eu estava com medo, só que dessa vez o medo era maior. Sim. E eu me questionava muito, eu dizia, meu Deus, tem escola de Alice para pagar, temos muitas dívidas para pagar, temos isso, temos aquilo. E eu disse, Senhor, eu acho que eu só preciso ficar em casa um mês, um tempinho e depois voltar. E foi aí que o Senhor, Ele disse para mim, olha, o seu ministério é esse, o seu ministério é a sua casa. Sua família. É a sua família. É o seu lar. É daqui que você vai alcançar outras pessoas. Amém, glória a Deus. E ali eu, mesmo com todos os medos, eu acatei e tenho vivido, né, o propósito de Deus. O propósito de Deus. E eu vejo a misericórdia do Senhor na minha vida, porque desde que a gente tomou essa posição, não vou dizer que é fácil, não foi fácil. Não pelo fato de eu me doar para minha casa, para o meu marido, para minha filha, que é algo que eu amo de verdade, que eu gosto. Tanto que eu, automaticamente, eu me apaixonei pela mulher virtuosa. Com certeza. Eu quero ser essa mulher, eu tenho sede de ser essa mulher. Mas é fazer as coisas de Deus, né? E aí o Senhor, Ele tem se mostrado. E hoje eu sei, e através disso, da gente não deixar o medo nos dominar, a gente vai viver naquilo que o Senhor, Ele tem pra gente. Porque Josué, ele viveu aquilo que o Senhor tinha pra ele. Moisés, por mais que foi recolhido, Moisés também teve medo no início. Imagine você tá ali e do nada uma sarça pegar fogo. Imagine começar a falar com você, tira as sandálias, que esse lugar que você está é santo. E manda você voltar para lá e diz, você vai libertar aquele povo. Imagine o medo. Mas a palavra do Senhor, ela é clara quando diz, lançai fora todo medo. Então, ela não diz para você ir com medo mesmo. Quando Deus, Ele chama Moisés, chama Josué, Ele deixa claro, né? Não tenha medo, abandone o medo. E depois que você abandona o medo, você segue. Porque Deus, Ele nos chamou para ser fortes e corajosos. O Senhor não nos chamou para irmos com medo, porque muitas vezes, amiga, muitas pessoas ainda estão muito feridas, magoadas e com ressentimentos. E dessa forma, nós não estamos dignos de estar aos pés do Senhor. É necessário jogar tudo o que éramos, deixar o passado lá no lugar dele, que é o passado, para apenas servir de testemunho para o que nós estamos fazendo aqui hoje. E tudo o que nós viemos a fazer precisa ser, sim, testemunho da nossa vida. Tá? Não é falar apenas como estamos fazendo hoje. Se estamos aqui falando é porque muita coisa mudou em nossas vidas. Se estamos aqui falando é porque Deus lançou fora tudo aquilo que era ruim em nossas vidas, para que a gente pudesse falar em seu nome, falar o nome do Cristo vivo e que está hoje no meu coração e no seu coração. E quando Jesus, ele está lá, né, no jardim, no Getsemane, e que ele soa sangue, e os estudiosos falam sobre isso, que suar sangue é o êxtase de um corpo humano físico, porque é no momento em que até o coração ele pode ser arriscado parar naquela hora. Imagina o sofrimento do nosso Salvador diante do medo, mas o Deus vivo que estava nele, ele quanto o próprio Deus Filho que estava vivendo nessa terra, ainda com a forma humana, ele trouxe isso para nós, lançou fora o medo e disse, não, Senhor, eis-me aqui. E é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Eu quero que você deixe uma palavra, amiga, para todos que estamos assistindo hoje, para que você também, né, a exemplo de nossa irmã, a exemplo da minha vida também, possa também edificar outras vidas. Que essa é a nossa missão nesse mundo, é edificar vidas, né? O que você deixa hoje? Eu havia falado, como estamos falando de medo. O medo, ele vai nos impedir de dar passos,
de fazer coisas, porque o medo ele traz as dúvidas. Muitas das vezes temos planos. Quantos planos nós temos? O Senhor, o próprio Senhor ali, ele diz: olha, isso é minha vontade. Eu quero isso para você, mas Senhor, eu tenho medo, eu não consigo. E ali a gente vai se recuando por causa do medo. Quantas vezes, às vezes, como você está falando, hoje vivemos num mundo que está todo mundo muito acelerado e magoado, feridos. E às vezes a pessoa até quer liberar um perdão, mas aí fica, como é que vai ser a reação do outro, e vem aquele medo, e será que vai me perdoar? Então, o que eu digo para vocês? Percam o medo, entreguem o medo de vocês ao Senhor. Amém. Porque tudo que entregamos ao Senhor, Ele resolve. Né? E nós precisamos entregar os nossos medos na mão dele, para que ele venha cumprir os propósitos dele em nossas vidas. Um dia eu tive que abrir mão dos meus medos, um dia eu tive que ficar de frente com o meu passado, de uma vida horrorosa que eu tive lá atrás, e olhar para a cara do meu esposo e dizer: olha, agora vamos, me perdoa. Me perdoa, e a gente se perdoou pelo nosso passado. Glória a Deus. E seguimos, perdemos o medo, e é isso que o Senhor quer. Eu não sei qual medo tem te aprisionado, mas o Senhor, Ele sabe, mas o Senhor, Ele diz: lança o medo fora, entrega os seus medos em minha mão, porque coisas grandiosas eu tenho para fazer na tua vida. Amém, glória a Deus. Assim como Ele fez na vida de Josué, na vida de Moisés e dos profetas e de mulheres. Quantas mulheres o Senhor, Ele trabalhou aqui na Bíblia. E Ele continua sendo o mesmo. Então, entrega. Às vezes você tem a vontade de entregar a sua vida a Jesus. Às vezes você está passando por uma situação de um filho, de um marido, de um casamento. E o Senhor está pedindo: perde o medo, dá o teu passo, vem até a mim, que eu o conduzirei. Perde o nosso medo, porque o Senhor, Ele vai te conduzir. Josué, quando ele entregou o medo dele na mão do Senhor, o Senhor conduziu Josué a todas as batalhas. Amém. Glória a Deus. E ali deu a vitória ao povo de Israel. Amém. E o povo pôde conhecer a cidade maravilhosa, a terra, né? A cidade da terra prometida. E estudando a palavra de Deus, aquela terra era realmente muito próspera. Eles chegaram, já tinham coisas plantadas, os rios eram de águas cristalinas. E eles puderam realmente saborear de um pão puro e agradável e viver os melhores dias deles naquela terra. E que Deus possa assim abençoar a sua vida, e que você tome posse da sua terra prometida, e que Jesus esteja no alcance da sua casa, da sua vida, e que o sangue de Jesus cubra toda a sua família, a sua casa. E nunca se esqueça, você pode ser o veículo de condução ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo e vá. Siga, prossiga e não desista. E esse foi mais um Fala que eu Escuto. Obrigada, amiga, pela sua presença. Com Deus. E até a próxima.